Vamos lá dar continuidade ao nosso curso, questãozinha de número 8. Lembre-se que nós estamos vendo teoria e questão, tá bom? Pessoal, essa questão de número 8, ela diz, ó, a unidade... Opa, só um instante. Né? Nós temos aqui o seguinte, ó. A unidade de relevo formada por terras altas que podem apresentar feições variadas com litologias cristalinas, sedimentares e basálticas. Então tem os três tipos de estrutura associados à sua origem, é conhecida como, pessoal, terras altas. Matou a questão. Quando você fala de unidades de relevo, você tem 3 unidades de relevo. Quais são as 3 unidades? Nós temos os planaltos, nós temos as planícies e hoje nós classificamos também as depressões. Tá joia? Daí, pessoal, falou em terras altas, você já vai associar quem, ó? Aos planaltos. Quero que você lembre o seguinte, nós temos, quando vamos estudar normalzinho os assuntos, 3 classificações de relevo do Brasil. A primeira classificação de relevo do Brasil, a do professor Haroldo de Azevedo, certo? Entre a década de 40 e década de 50, levou em consideração o critério de altitude. E aí, para ele, planalto era aquela área com altitude superior a 200 metros de altitude. E a planície era aquela área de altitude inferior a 200 metros. Fazendo aqui os lembretes rapidinhos, tá bom? Depois, nós tivemos uma segunda classificação. Lembre-se que na classificação do Haroldo de Azevedo, nós tínhamos total de 7 unidades de relevo. 4 planaltos e 3 planícies. Então nós tínhamos 7 unidades do relevo. Tá joia? Beleza? Veio a segunda classificação. Na segunda classificação do relevo, nós temos o seguinte. O professor Aziz Nassib Absaber, entre as décadas de 50 e década de 60, resolveu reclassificar o relevo brasileiro, adotando por base a classificação do Haroldo de Azevedo. Depois ele falou também numa divisão do planalto brasileiro. Deixa ainda planalto e planície. E o critério utilizado aqui por Aziz Absaber foi que o planalto, ele é uma área de elevação onde o processo de erosão é maior do que a sedimentação. E a planície é a área onde a sedimentação é maior do que a erosão. GG? Joinha, joinha? Então, é a segunda classificação. E nós temos a terceira classificação mais atual, que é a do Jurandir Luciano Sanches Ross. Nessa classificação, mantém-se planaltos, mantém-se planície, mas aparece o termo depressão. Só lembrar aqui um detalhe. Lá no Haroldo eram 7 unidades, não é isso? A do Aziz, que eu não anotei aqui, Aziz Absaber, vão ser 10 unidades de relevo, permanecendo 3 planícies. Mas aqui, nós temos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, nas 2 classificações anteriores, a do Haroldo e a do Aziz, nós tínhamos planalto e planície predominando. Na do Jurandir, agora nós temos quem? Planalto e depressão predominando. O Jurandir, ele vai unir os 2 critérios de classificação. O critério de altitude, mais o critério geológico e geomorfológico. Ele só vai alterar
o planalto, que ele considera os 300 metros, e a área onde a erosão é maior do que a sedimentação. A planície, os 300 metros, e a área onde a sedimentação é maior do que a erosão. E a depressão? A depressão, lembrando a vocês que existe depressão absoluta e relativa. Só que no território brasileiro nós não temos depressão absoluta. Nós só temos depressão relativa. A depressão é aquela área do relevo com altitude inferior às regiões vizinhas. Quando você tem aqui no enunciado falando sobre feições variadas, é porque você pode ter uma área de elevação em forma de chapada. A chapada ela tem essa forma tabular. Você tem uma cuesta, que é esse relevo de frente ou fronte bastante íngreme, inclinado, e um reverso que vai caindo aos poucos, tá certo? São duas bem interessantes para a classificação de relevo aqui do Ceará também, já que nós temos duas grandes elevações de chapadas e uma de cuesta. Portanto, a opção correta dessa questão aí é a letra C de coraçãozinho.